assim, nós temos mais de 20 deles que estavam Você bom demais, né? tá no ponto que eu estudei. Bom demais. Dia como, dia não como. Sobre a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberto a terceira sessão ordinária do mês de novembro do ano de 2014. Eu convido o vereador Rafael Gonzaga para a leitura do trecho bíblico. Esse cara aí nos ritmos de você. Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra do secretário dessa casa, o vereador Leonardo Paz, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Senador Canhas, Estado de Goiás, realizada aos 11 dias do mês de novembro de 2014, no plenário vereador Jorge Cavalheiro dos Santos, às 19 horas e 30 minutos. Presidida pelo vereador Paulo Roberto dos Santos, segundo vice-presidente, por ocasião da falta justificada do presidente, onde se verificou por chamada a presença dos seguintes vereadores: Kisma Tavares Guimarães, Vicente Paulo da Luz, Eliel José das Vides, Emílio Alves de Souza, Rafael Valfredo Gonzaga, Roberto Moreira dos Santos e Itamar Silvestre da Silva. Havendo um número legal, o senhor presidente declarou sob proteção de Deus aberta a sessão e convidou o vereador Emílio Alves de Souza para fazer a leitura do trecho bíblico. O presidente determinou que o vereador Rafael Gonzaga passe o lugar na primeira secretaria e o vereador Kisma Tavares Guimarães para ocupar a segunda secretaria. Ato contínuo determinou que o segundo secretário fizesse a leitura da primeira sessão ordinária do mês de novembro de 2014. Concluída a leitura, foi aberta a oportunidade para os vereadores se inscreverem no pequeno expediente. Inscreveu-se o vereador Eliel José das Virgens, que falou sobre o forte cheiro de gás no setor Jardim Canedo e das medidas que estavam sendo tomadas. Em seguida, abriu oportunidade para apresentação de requerimento e de retificação da ata. Não havendo retificações, a ata foi considerada aprovada. Em seguida, foram apresentados os projetos de lei 015/14, de autoria do vereador Paulo Roberto. Projeto de lei 016/14, de autoria do vereador Paulo Roberto. E projeto de lei 017/14, de autoria do vereador Leonardo Paz. Foram lidos e despachados os seguintes requerimentos: 230/14, de autoria do vereador Itamar Silvestre, 233/14, 234/14 e 235/14, de autoria do vereador Paulo Roberto dos Santos. Não havendo pauta para a ordem do dia, foi aberta a fase das explicações pessoais. O presidente suspendeu a sessão para discutirem, juntamente com representantes da AMA, Petrobras e Corpo de Bombeiros, o problema do mau cheiro sentido na região do Jardim Canedo. Ocupou o lugar da fortuna o senhor Antônio Campos, profissional de segurança da Transpetro, que esclareceu sobre os problemas graves da poluição no cotidiano da cidade e ressaltou que a Petrobras segue padrões rígidos e que, embora aparente cheiro de gás de cozinha, o forte cheiro pode ser oriundo da queima de outros gases, o que tem que ser investigado. O segundo tenente do Corpo de Bombeiro, Hugo de Oliveira Basílio, relatou que o órgão faz vistorias anualmente nas empresas que envasam comercialmente e estocam gás, e que todas estão regulares e licenciadas, e que a causa do forte cheiro ainda deve ser investigada. O fiscal da Amatur, Adriano Barcelos, esclareceu que a Amatur tem intensificado a fiscalização e tem tentado monitorar o ar e descobrir qual gás que tem sido jogado na atmosfera e, a partir daí, descobrir o seu emissor.
o vereador Eliel José das Virgens indagou sobre a obrigatoriedade do cinturão verde para as empresas distribuidoras de petróleo. O diretor da Marnor, Wendel, respondeu que o cinturão verde só é obrigatório para as empresas que produzem odores, o que não é o caso das distribuidoras. No caso dessas empresas, os riscos são outros e controlados de outras maneiras que não o cinturão verde. O vereador Rafael Gonzaga ressaltou a importância de se tomar medidas eficazes e não apenas demagógicas. Levantada a questão da área edificada para estacionamento de caminhões pelo diretor da Matur, o vereador Paulo Roberto esclareceu que, quando era secretário de Indústria e Comércio, estava em negociação a construção em parceria da referida garagem no setor Vargem Bonita, mas que, ao deixar a secretaria, não teve mais contato com o tema, mas retomará a discussão. Retomando a sessão, o presidente franqueou a palavra aos vereadores. O vereador Kisman Bush Tavares Guimarães parabenizou a administração pela reinauguração da unidade de saúde da Vila São João. O vereador Eliel José das Virgens também parabenizou pela estrutura, equipamentos e instalações. O vereador Paulo Roberto destacou as inúmeras obras do governo municipal e que a população precisa saber tudo o que tem sido implantado no município sem a devida divulgação. Não havendo mais recursos, assuntos a serem tratados, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou para a terceira sessão ordinária do mês de novembro de 2014, a se realizar dia 12 de novembro de 2014, às 19h30. E determinou que eu, segundo secretário, lavrasse a presente ata, que após lida e julgada será assinada por mim e demais vereadores que estiverem de acordo. A partir desse momento, fica aberto para que os seus vereadores possam apresentar requerimento de retificação da presente ata, caso assim o que. Abre-se a partir desse momento também o período para inscrição dos seus vereadores para uso do pequeno e do grande expediente, se assim o quiserem. Quero agradecer ao vereador Paulo Roberto, presidindo a sessão de ontem, e com certeza pela experiência que tem, assim o fez com grande maestria. Parabenizar também o vereador Eliel por ter trazido a essa casa assunto pertinente à comunidade, à sociedade, principalmente ali da região do Jardim Cadeiro. Pelo que nos consta, foi um debate salutar, e que trouxe com certeza alguns encaminhamentos para que o assunto ali, o problema ali seja sanado. Então quero parabenizar o vereador pela propositura e justificar também a ausência nossa ontem, minha, do vereador Ednei, do vereador Marcelito, do vereador Leonardo Paz. Nós nos encontrávamos em Brasília ontem, hoje, vamos retornar amanhã e depois, onde nós estamos participando de um curso de capacitação nas questões orçamentárias e financeiras. Não havendo ninguém inscrito para o pequeno e grande expediente, eu passo a palavra à primeira secretária dessa casa, a vereadora Marcelita Mansi, para que dê continuidade com o prolongamento do expediente. Requerimento número 237/2014. Paulo Roberto dos Santos, no cumprimento de seu mandato, após a aprovação do plenário, requer a Vossa Excelência enviar ofício ao prefeito Misael Oliveira, solicitando-lhe que envie equipe competente para que seja recolocada imediatamente um exemplar da bandeira do Brasil no Monumento das Bênçãos, visto que há aproximadamente 6 meses a mesma foi retirada do local, a fim de respeitar o sentimento patriótico dos munícipes, que simboliza o hasteamento da bandeira nacional. Requerimento de número 237, de autoria do vereador Paulo Roberto Santos, apresentado a esse plenário, encaminho mesmo a segunda secretaria desta casa para as demais providências.
Requerimento número 236/2014. Eu, Kisma Murcha Tavares Guimarães, vereador deste Legislativo no exercício do mandato, venho junto à mesa diretora, após a anuência do plenário, solicitar o envio de requerimento ao senhor prefeito municipal, Misael Pereira de Oliveira, solicitando-lhe providências junto ao setor competente deste Poder Executivo para que seja construída uma escola no residencial Buriti e que a mesma possa funcionar em tempo integral, visando atender a demanda dos alunos do setor acima citado e do residencial Paraíso. Requerimento número 236, de autoria do vereador Kisma Murcha, apresentando a esse plenário, que eu passo mesmo a segunda secretaria desta casa para as demais providências. Como Vossa Excelência foi intitulado pelo prefeito como embaixador das escolas, acho que esse requerimento aqui não vai ter muito problema não. Já visto que o título é merecido, uma vez que Vossa Excelência está, através das amizades que tem no FNDE, está conseguindo aí recursos para a construção de 4 unidades escolares no município. Né? Eu penso que esse requerimento aqui não vai ter como não ser atendido, mas já visto que de 4, Vossa Excelência pode requerer uma delas ser construída ali no Buriti, que já tem uma demanda suficiente para suprir aí a unidade escolar com relação ao número de alunos. Né? Então, acho que esse requerimento aqui está tranquilo, né, vereador? Inclusive, parabenizar a Vossa Excelência pela atitude, pelo desprendimento e pelo zelo que Vossa Excelência está tendo, inclusive que, através das amizades que tem ali no FNDE, ter transformado essa amizade em algo salutar para a nossa comunidade. Parabenizo Vossa Excelência por isso e, quem sabe, no futuro possa sair recursos para mais unidades escolares, ou EMEIs, ou CEMEIs, quem sabe, né? Parabéns, vereador. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 017/2014, de 10 de novembro de 2014, de autoria do Poder Legislativo, que institui a Semana Municipal da Conscientização, Prevenção e Combate do Uso de Drogas. Vem esse relator para exarar seu parecer. Sou pela aprovação do presente em sua totalidade, por ser de boa técnica legislativa e estar em conformidade com as leis vigentes. Sala das Comissões, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Leonardo Paes Souza, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das Comissões, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Paulo Roberto dos Santos, presidente. Vereador Kisma Murcha Tavares Guimarães, membro. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. Relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 017/2014, de 10 de novembro de 2014, e autoria do Poder Legislativo, que institui a Semana Municipal da Conscientização, Prevenção e Combate do Uso de Drogas. Vem esse relator para exarar seu parecer. Sou pela aprovação do presente em sua totalidade, por ser uma necessidade legal e respeitar a legislação pertinente. Sala das Comissões, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Kisma Murcha Tavares Guimarães, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das Comissões, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Eliel José das Virgens, presidente. Vereador Paulo Roberto dos Santos, membro. Projeto de lei 017, de autoria do Poder Legislativo, com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acompanha relatório e voto do relator. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, acompanha relatório e voto do relator em sua primeira votação.
Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Projeto aprovado em sua primeira votação. Repasso mesmo à segunda secretaria desta Casa para as demais providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 016/2014, de 4 de novembro de 2014, de autoria do Poder Executivo, do Poder Legislativo, que altera a lei número 1596 de 2011 e dá outras providências. Vem esse relator para exarar seu parecer. Sou pela aprovação do presente em sua totalidade, por ser de boa técnica legislativa e estar em conformidade com as leis vigentes. Sala das Comissões, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Leonardo Paes Souza, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das Comissões, 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Paulo Roberto dos Santos, presidente. Vereador Kisra Augusto Tavares Guimarães, membro. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. Relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 016/2014, de 4 de novembro de 2014, e autoria do Poder Legislativo, que altera a lei número 1596 de 2011 e dá outras providências. Vem esse relator para exarar seu parecer. Sou pela aprovação do presente em sua totalidade, por ser uma necessidade legal e respeitar a legislação pertinente. Sala das Comissões, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Kisra Augusto Tavares Guimarães, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das Comissões, aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Eliel José das Virgens, presidente. Vereador Paulo Roberto dos Santos, membro. Projeto de lei 016, de 4 de novembro de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acompanha o relatório e voto do relator. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, acompanhado também do relatório, voto do relator. Em sua primeira votação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Projeto aprovado em sua primeira votação. Eu passo mesmo na segunda secretaria desta Casa para as demais providências. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, vereador Paulo Roberto, pela propositura desse projeto. Sabemos o transtorno causado no município, não somente por parte do comércio, né, varejista, né, de derivados de carne, como também parte da sociedade, como um todo, né, toda a sociedade, todos os munícipes, inclusive fomos pegos de surpresa, né, tanto Vossa Excelência como eu, numa situação até que de constrangimento. Mas a tempo, a hora, Vossa Excelência está aqui fazendo um reparo, né, na presente lei, que vem, com certeza, colocar novamente no eixo aquilo que nunca deveria ter saído. Né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, Paulo Roberto, sempre zeloso, né, com as causas públicas, né, toda a experiência que a Vossa Excelência tem, está sempre atento ao que está acontecendo, e esse caso aqui não é diferente dos outros que Vossa Excelência tem defendido. Então, parabéns pela propositura, estamos aqui apresentando, foi unanimemente o voto unânime dos nobres pares, e com certeza vai dar aqui um novo norte aí para aqueles, para o comércio em geral dos derivados, como também daqueles que gostam de apreciar aí,
as almôndegas, os quibes, a carne sol, etc, etc. Né? Então, parabéns, vereador. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 015/2014, de 4 de novembro de 2014, de autoria do Poder Legislativo, que altera o Código Sanitário do município de Senador Canedo e dá outras providências. Bem, esse relator parecerá seu parecer. Sou pela aprovação do presente em sua totalidade por ser de boa técnica legislativa e estar em conformidade com as leis vigentes. Sala das Comissões aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Leonardo Paes Souza, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das Comissões aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Paulo Roberto dos Santos, presidente. Vereador Kisva Augusto Tavares Guimarães, membro. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. Relatório e voto do relator. Após analisar o presente projeto de lei número 015/2014, de 4 de novembro de 2014, e autoria do Poder Legislativo, que altera o Código Sanitário do município de Senador Canedo e dá outras providências. Vem esse relator parecerá seu parecer. Sou pela aprovação do presente em sua totalidade por ser uma necessidade legal e respeitar a legislação pertinente. Sala das Comissões aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Kisva Augusto Tavares Guimarães, relator. Parecer da Comissão. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, reunida em sua turma única e acatando o voto do relator, expressa o seu voto pela aprovação do presente projeto de lei em sua totalidade. Sala das Comissões aos 12 dias do mês de novembro de 2014. Vereador Eliel José das Virgens, presidente. Vereador Paulo Roberto dos Santos, membro. Projeto de lei 015, de 4 de novembro de 2014, de autoria do Poder Legislativo. Com o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, acompanha relator e votos do relator. Parecer da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, acompanhado também do relator e voto do relator, em sua primeira votação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Projeto aprovado em sua primeira votação, repasso mesmo à segunda Secretaria desta Casa para as demais providências. Projeto de Decreto Legislativo número 007/2014, 10 de novembro de 2014. Concede título de cidadania canadense ao senhor professor Dr. Aldemir Coelho Lima e dá outras providências. Senhores vereadores, esse projeto que concede título de cidadania de nossa cultoria, eu gostaria de todos os senhores subscretassem esse presente projeto de decreto. Estou concedendo, propondo a concessão, melhor dizendo, ao professor doutor Aldemir Coelho Lima, o título de cidadão canadense. Quem é essa pessoa? É nada mais, nada menos do que a pessoa, apesar de toda a sua simplicidade, toda a sua humildade, é a pessoa responsável pela implantação do Instituto Federal de Goiás aqui em Senador Canedo. Conhecido dos senhores, com certeza, mas foi esse cidadão, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, que abordou o então candidato a prefeito, Misael de Oliveira, durante o período de campanha, e propôs a ele que, se eleito fosse, poderia fazer uma intervenção junto ao Instituto Federal de Goiás, na tentativa de trazer das duas unidades que estavam liberadas para o estado de Goiás.
Misael eleito, foi procurado no gabinete pelo professor Aldemir para que aquela conversa do período de campanha pudesse ser concretizada. Foram até o reitor do Instituto Federal de Goiás e de lá para cá todos nós conhecemos a história. Foi cedido uma área de 100 mil metros quadrados, o Instituto Federal de Goiás está sendo construído e antes da conclusão da sua obra já estava funcionando, mesmo em estado provisório e precário, a antiga sede da Secretaria de Educação. Penso eu, enquanto educador que fui, professor, diretor de escola, defensor das causas da educação e do ensino no município de Senador Canedo, que esse talvez seja um dos maiores marcos na história de Senador Canedo, a construção do IFG aqui na nossa cidade. E não é uma escola qualquer, não é um Instituto Federal de Goiás sendo implantado no nosso município e não é uma unidade, é o campus universitário do Instituto Federal de Goiás, senhores vereadores. Isso, para Senador Canedo, representa muito para qualquer município. E nós fomos agraciados por uma unidade dessa, vereador Marcelino, onde os nossos jovens, os nossos adolescentes e os adultos que não tiveram a oportunidade poderão ingressar numa escola de nível superior gratuito. Isso, eu penso que é um grande marco, um grande divisor de águas na história da educação, vereador Paulo Roberto, no município de Senador Canedo. Há quanto nós lutamos para que Senador Canedo tenha uma unidade de ensino superior. Fizemos até a doação de uma área para que uma universidade fosse implantada em Senador Canedo, mas infelizmente tem pessoas de bem e tem aquelas que não são. Infelizmente, apesar de o vereador Paulo Roberto conhece a história, apesar de toda a situação criada aqui na Câmara Municipal, para que aquela área não fosse doada, porque naquela época nem projeto queria apresentar para a Câmara, nós já desconfiávamos, já prevíamos que o destino, né, não seria aquele que estava colocado no projeto de lei, nem aquele que estava sendo reivindicado, mas está aí, um grande elefante branco, plantado no centro de Senador Canedo, que não serve para nada, não tem nenhuma razão da sua existência ali naquele lugar até o presente momento. Possa que um dia venha funcionar. Né? Então, agora, em contrapartida, contrabalanceando, né? Contrastando com tudo isso, Senador Canedo recebe o Instituto Federal de Goiás. Né? Pessoas sérias, comprometidas com o ensino, com a educação no país, vêm para Senador Canedo para atender os anseios da nossa comunidade. Então, eu penso que nada mais justo do que para esse cidadão simples, humilde, pacato, quando nós encontramos na rua aí, nós não conseguimos mensurar a sua capacidade à vista de olhos, mas é o responsável por Senador Canedo hoje, né, junto com o prefeito Misael, é claro, o responsável para que o Instituto Federal de Goiás seja uma realidade no município de Senador Canedo hoje. Então eu gostaria de, além de pedir o voto de todos os senhores, nobres colegas, edis, é que os senhores também pudessem subscrever comigo nesse projeto de decreto legislativo. Eu penso que essa honraria a esse cidadão concedida por essa casa necessita que toda essa casa possa subscrever a nossa propositura. Então, são essas as minhas palavras e depois eu vou pedir à nossa diretora legislativa que passe o projeto, aqueles que quiserem subscrever, eu vou ficar muito grato. Então está aqui o projeto de decreto legislativo para apreciação de vossas excelências. Projeto em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
projeto de decreto legislativo aprovado. Repasso mesmo à segunda secretaria dessa casa para as devidas providências com relação à confecção do tipo e a devida agenda com relação à entrega dessa honraria ao cidadão professor Dr. Aldemir Coelho Lima. Muito obrigado, senhores, pelo voto, muito obrigado por entender e compreender a necessidade que essa casa tem de conceder essa honraria a essa pessoa, a esse cidadão. Solicito a diretora legislativa que por assinatura daqueles que queiram subscrever conosco. Pauta encerrada, senhor presidente. Momento oportuno para que os senhores vereadores possam fazer uso da palavra com suas explicações pessoais. Antes, porém, vencido o período de apresentação de requerimento de retificação da ata, como não houve nenhum requerimento apresentado, consideramos a ata aprovada automaticamente. Momento oportuno para que os senhores vereadores possam fazer uso da palavra. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a quarta sessão ordinária do mês de novembro, na data de hoje, dentro de 10 a 15 minutos, durante a confecção da ata.